Quem tem razão? Doutor André Marcílio, eu começo com o senhor. Vamos lá, porque nós temos um caso muito claro. Lá atrás era para se tentar, de alguma maneira, digamos, disciplinar o que poderia ou não poderia no Congresso Nacional a respeito de publicações em redes sociais. Naquele momento, o Congresso entendeu que as informações não eram suficientes, precisaria-se de mais debate. Agora, voltou-se a carga com esse assunto. A gente está vendo, inclusive, uma proposta que viria do Supremo Tribunal Federal, o que também é um negócio que chama atenção. Os três poderes são bem divididos pela Constituição brasileira. Na sua opinião, isso tem como andar e qual é a melhor forma que isso precisa ter para, digamos, ter um andamento republicano para uma discussão de um tema que é latente na sociedade de hoje? Boa tarde, Piotr, seus espectadores. Na verdade, eu acho que são os dois pontos centrais. A gente, por um lado, tem uma afobação por parte dos demais poderes que não o Congresso de lidar com isso. Então, enfim, vem o TSE querendo um projeto de lei a esse respeito, vem o Executivo querer regular as mídias, o próprio Executivo falou que ia regular em 100 dias as mídias, e agora eu acho que o Congresso, de alguma forma, quer justificar-se e sai correndo também para tratar do tema. Nenhum tema como esse, que merece toda a nossa delicadeza, vai dar certo se for feito ou discutido de forma atabalhoada. O Congresso discutiu a respeito de fake news, a respeito de desinformação e não andou. E não é que não andou porque não quis, não andou porque o tema merece mesmo reflexão. E nós não tivemos a reflexão necessária. Esse PL, inclusive das fake news, embora tenha esse nome, ele não trata de fake news apenas e nem é o seu assunto principal. O que se debate ali com mais profundidade é a remuneração das empresas jornalísticas por parte das plataformas. Foi a origem da discussão, bem lembrado. Foi a origem da discussão. E ele passa pela questão das fake news por uma necessidade de conceituar. Parou-se, eu inclusive participei do debate desse PL e uma das coisas que se discutia ali é o que era jornalismo, o que era uma empresa jornalística. Sim. Nós estávamos nesse tipo de necessidade básica de discussão. Então é óbvio que qualquer apressamento que agora se imponha ao Congresso pela pressa dos demais poderes de até suprimir-lhe as suas funções básicas, que é de debater, o Congresso serve para debater e talvez os demais poderes achem que hoje em dia no Brasil isso é inútil para a nossa democracia, me parece, a gente, sem dúvida alguma, entra num caminho que é um descaminho, que é o de não debatermos em colocarmos goela abaixo uma discussão delicada. O que é assustador quando outros poderes entram não querendo discussão e, digamos, quase que impondo uma decisão. O ex-deputado Paulo Ganini está conosco. Ganini, seja bem-vindo, boa tarde a você. Como é que você está olhando essa situação? Você estava no Congresso Nacional, estava na Câmara na época em que começou essa discussão. O doutor Marcílio lembrou, foi muito bem lembrado, a discussão original era como é que remuneraria o uso pela internet, ou seja, pelas redes sociais, de material jornalístico que vem, obviamente, das empresas que têm seus sites ali, o material jornalístico de empresas jornalísticas. Mas tem uma outra discussão agora também, porque nesse afã de tentar resolver todos os problemas, eles querem mudar, digamos, a tipificação de CNPJ das empresas de tecnologia, que são as donas das redes sociais, para empresas jornalísticas para impor as mesmas regras. Mas elas também são outro tipo de empresa. Ou seja, tem muita discussão na mesma caixa, só que tudo precisa de um cuidado. Piotr, André, prazer estar aqui com vocês, também com os ouvintes e quem está assistindo a gente na Jovem Pan, né, News. Olha, eu concordo bastante com a fala do André. Tanto ele começa muito bem quando ele coloca que muitas vezes o debate que é feito no Congresso Nacional, quando ele não chega numa conclusão, não quer dizer que isso é omissão do Congresso Nacional. Pelo contrário, às vezes é falta de maturidade na sociedade, na tecnologia ou qualquer outro elemento que faz com que o Congresso tenha decidido por não avançar. Então, não avançar não é omissão, muitas vezes. É uma decisão de não avançar naquele debate. Eu participei muito ativamente desse debate, até porque, inicialmente, na Comissão de Ciências e Tecnologia, quando esse debate estava lá, eu ia ser o relator do projeto. E aí o projeto foi retirado da comissão e foi criado um grupo de trabalho. Eu não era membro do grupo de trabalho, mas eu era líder do Novo. Eu participei muito como líder, junto com o deputado, ex-deputado agora Vinícius Poit, que era membro do grupo de trabalho, e nós fomos um dos que tentou evitar que o projeto avançasse no grupo de trabalho, porque, na verdade, André, até, não sei, eu posso estar errado, mas
se eu não me engano, foi ali no relatório, no parecer do deputado Orlando Silva, que foi incluída essa discussão sobre a remuneração dos meios de comunicação. E eu concordo plenamente, eu acho que é um debate que nada tem a ver com o debate da questão da censura ou do combate à fake news. Então ficou tudo uma discussão totalmente invertida e, de qualquer forma, é uma discussão muito perigosa, Piotr. Mas o fato é que a gente viu desde lá uma série de tentativas, pelo menos, óbvio que a gente está monitorando isso de perto, de avanços sobre a liberdade de expressão garantida na Constituição. E aí a alegação, o dia 8 agora, aumentou inclusive mais essa corrida. Em velocidade, Marcília, e também sobre outros aspectos, ou seja, está se tentando mexer na lei sem essa discussão que eu acho que é importante o que o Ganini falou, não é uma omissão da Câmara ou do Congresso Nacional, é porque o assunto não está amadurecido, mas não está aqui, não está em lugar nenhum do mundo, não é uma novidade brasileira. Exatamente, é uma questão de cautela. E é necessário que haja cautela. O que parece, de fato, aqui no Brasil, a gente começa a achar que debate é inútil, ou que é perigoso. E isso virou um conceito democrático, né? Então, a democracia é a gente impor a vontade de um ou dois poderes, afastando aquele que debate e, portanto, não tem uma eficiência nesse raciocínio totalmente torto. E isso é lamentável. O que vai adiante é uma série de leis ou de decretos com conceitos ou muito pouco debatidos, e então, portanto, aceitáveis apenas por uma parte da população, por setores apenas da sociedade, ou conceitos esvaziados mesmo de sentido, que ainda são muito novos. No fim, o resultado disso é esses conceitos serem aplicados na ponta do iceberg por um juiz, pela subjetividade da cabeça do juiz, que vai suprir aquela ausência de debate durante todo o procedimento. E isso resulta, sem dúvida alguma, em censura. Ganini, vamos lá, porque tem um aspecto que eu tenho falado aqui há algum tempo. Fake news parece uma coisa da internet, mas o significado disso é um anglicismo, obviamente, como muita coisa na internet. É notícia falsa. Notícia falsa sempre houve no debate político. E a gente não morreu nesse país por causa disso. A gente não deixou de ser quem éramos. A democracia permite certas liberdades, ela é barulhenta, naturalmente, ela é muito barulhenta, mas todas essas pessoas que hoje ocupam cargos na República, seja no Congresso, seja na esplanada dos ministérios, no Supremo Tribunal Federal, na própria Presidência da República, todos eles se beneficiaram dessa ampla e irrestrita liberdade que nós tivemos até aqui. O fato de estar na internet é só, digamos, uma revolução dos tempos. Mas esse tipo de coisa a gente já via. A gente já viu um candidato chamar o outro de ladrão, a gente já viu um candidato chamar o outro de, seja lá qualquer tipo de ofensa. Mas isso entrava no debate, percebia-se que aquilo era uma ofensa gratuita, exagerada e tudo bem. Agora ganhou uma proporção. Você acha que a internet dá uma proporção maior à ofensa? É por isso que está querendo se combater isso? Porque o meu receio é criar-se um modelo de, digamos, de controle do que as pessoas dizem, que vai contra toda a lógica da democrática que permite que essas pessoas, que permitiu lá atrás, que essas pessoas que estão no poder chegassem onde estão hoje. Olha, eu acho que tem um lado de amplificar, né, o poder da desinformação ou da fake news, e também tem um lado, é claro, de que você descentralizou quem tem o poder de compartilhar essa desinformação. Antes, claro, que tinham vários meios de comunicação, mas existia uma concentração de poder. Hoje esse poder foi pulverizado. Isso traz benefícios, mas traz também malefícios. Não dá para dizer, é claro que com a fake news, ela sendo difundida de forma muito ampla, há prejuízos. Mas aonde a gente quer chegar com isso? Né? E eu acho que a sociedade ela vai amadurecer naturalmente, já está amadurecendo, de uma forma que ela vai controlar, através da educação, através da boa informação, através da disseminação de informações corretas. Essa, para mim, é a boa forma de você combater a fake news, com mais informação, com mais educação, com mais tecnologia, e não o contrário, não com a censura, não dando poder em excesso para um ministro, por exemplo. Então, o caminho da boa informação é a disseminação dela, e não você botar medo em quem está colocando a informação à disposição das pessoas. Então, eu acho muito preocupante o que a gente está vivendo hoje, né? A eleição já foi um momento disso, até porque quando você concentra poder, seja na mão de uma empresa,
ou na mão, ainda mais grave ainda, né, de um político ou de um agente público, você está indo para um caminho que pode levar a uma ditadura, né? E isso que a gente não quer. Marcília, eu vou pegar o mesmo questionamento que eu fiz ao Ganini, mas vou pegar o ponto adicional que ele pôs aí, que é exatamente quase uma discussão muito clara de antitutela do Estado. E estados tuteladores são estados totalitários. E nós não temos o Estado totalitário, não é essa a lógica democrática na Constituição Federal. Por que tem essa sanha tuteladora do Estado agora, que quer dizer o que você pode e não pode publicar na rede social? Olha, Piotr, Perdão, ignorando isso que o Ganini falou, ou seja, a própria sociedade, naturalmente, ela amadureceu, ela percebe quando aquilo é um exagero e ela passa a desconsiderar também. A gente tem hoje uma ideia muito torta a respeito do que é democracia. Democracia é a soma de contrários, é a soma de divergências. É assim que se compõe uma democracia. Nós temos medo daquilo que é divergente e chamamos democracia o nosso próprio ponto de vista higienizado. Ou seja, sem que ninguém chegue perto, é uma visão asséptica da democracia. Isso não existe. Ou se existe, certamente não é democracia. E é assim que nós passamos a enxergar. Tivemos agora um caso, ontem mesmo, de uma grande faculdade aqui de São Paulo, de Direito, dizer que não gostaria de que um professor lecionasse... Doutor, podemos dizer, a faculdade é um grupo acadêmico da Faculdade de Direito do Lago de São Francisco, da Universidade de São Paulo, que fez um documento ali repudiando a volta da ex-deputada Janaína, que é deputada estadual, inclusive, dizendo que ela era de direita, que ela não cabia mais na universidade. Ou seja, uma escola de direito indo contra a ideia do contraditório presente, o que é surreal. É surreal. E ainda dizendo que porque as salas, a faculdade ficou muito grande. Bom, se ficou muito grande, então deveria caber todo mundo. E não caber apenas um ponto de vista. É um contrassenso. É um contrassenso. Quer dizer, é uma loucura a gente pensar que um aluno, ele acredita que o professor deve pensar igual a ele. Então, para que ele está lá? Se o professor pensa igual a ele, não precisa de professor. Então, nós passamos, e a gente está falando de jovens. Imagina, então, os que estão no poder. Nós temos uma ideia cada vez mais totalitária no Brasil de democracia. Democracia é o ponto de vista vigente, é o ponto de vista de quem está no poder, quem dita as regras, e esse ponto deve imperar sem que ninguém possa chegar por perto, senão a gente chama aquilo de antidemocrático. É muito perigoso isso. Então tem essa questão a difusão, o receio da difusão, a necessidade de educação, mas tem também uma questão conceitual e muito torta a respeito do que é democracia avançando no país e avançando inclusive sobre o Congresso. O Congresso está sendo cada vez mais esvaziado porque ele é um poder que debate. E num país autoritário, quem debate realmente se torna inútil. Ganini, vou pegar agora, eu estou usando, vocês estão me permitindo fazer um debate ainda mais amplo do que pretendíamos. Vou pegar o exemplo citado aqui pelo Marcília. Essa autotutela, o que você acha que aconteceu na Universidade de São Paulo, nesse grupo acadêmico ali? É uma autotutela ou é uma pretensão, digamos, ditatorial, vinda de um grupo de estudantes que acha que o debate não deve acontecer, que isso não é democracia, na visão deles, é uma versão higienizada, é isso que você me falou? Higienizada, asséptica. Asséptica, né? Por que a gente chegou a esse ponto? Porque uma coisa é o que você disse há pouco, a sociedade já fazia aquela separação do que é muito ruim na internet, que não tem nenhuma credibilidade, eu não vou desconsiderar. Não precisa que o Estado me conte que aquilo é fake news, eu tenho capacidade de chegar a essa conclusão. Mas a gente está vendo aqui um movimento de um grupo da sociedade que está dizendo assim, não quero contraditório, não, e não é nem fake news, não quer discussão de alguém que pensa diferente, que tem toda a legitimidade, inclusive do ponto de vista de concurso, porque ela prestou concurso para estar lá, como ser professora de uma universidade, de uma escola de direito. Eu acho que tem dois elementos aí que são perigosos, né? Primeiro será que esse grupo representa a opinião dos alunos, né, de verdade? Então essa é a primeira questão, né? Será que esse grupo que é organizado, ele representa a opinião da maioria? Porque a gente vê muito isso, inclusive na política, né? Que sindicatos, organizações, muitas vezes são pessoas que conseguem se organizar para tomar o poder e não necessariamente representando a maioria da classe. O segundo ponto que eu acho que é perigoso é, caso eles representem, tem um problema ainda maior, que é um problema de que toda aquela comunidade acadêmica ali foi já cooptada de uma forma, na minha opinião, nociva, de que elas não são abertas à divergência, ao debate e tudo mais. Então, eu acho que a primeira pergunta ela é até menos grave.
mas ela já é errada no princípio de que uma parte da sociedade ali vigente, ela se sente dona da verdade e no direito de cercear outras opiniões. Mas caso seja verdadeiramente a opinião de toda a comunidade acadêmica ali daquela universidade, isso é uma preocupação ainda maior. É sinal que houve uma lavagem cerebral, é sinal que houve, né, toda uma militância que conseguiu proliferar por toda a sociedade ali. Isso é perigoso também. Eu vou só fazer aqui trazer uma informação. Não sei quanto aos alunos que ainda estão na universidade, na Escola de Direito do Lago de São Francisco da Universidade de São Paulo. Mas ontem eu consultei vários ex-alunos que conheço, alguns são fontes, conversam comigo aqui, todos eles, sem exceção, repudiaram. Dizem que a Sanfran, como eles chamam, a Escola de São Francisco, mudou muito nos últimos tempos e isso é muito ruim. Ou seja, lamentando essa ausência do desejo de querer debate, né? Ganini, obrigado pela participação. Marcília, obrigado uma vez mais pela gentileza.